Vamos voltar a tratar sobre discussões importantes, definições lá em Brasília. Os deputados federais concluíram a votação do projeto de lei que taxa compras internacionais de até $50, o que cria incentivos para a fabricação de veículos menos poluentes, que é o que está estabelecido no chamado Programa ou Projeto Mover. O economista e especialista em estratégia tributária, Gustavo Lima, fala agora ao vivo conosco a respeito do impacto, Gustavo Viana, a respeito do impacto na economia do país de todas essas medidas que estão contidas nesse projeto Mover, a quem agradeço demais a participação neste sábado. Gustavo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco sobre o programa Mover. E precisamos falar sobre isso, né, Gustavo? Porque focando agora nessa questão da taxação, depois a gente fala mais amplamente a respeito desse programa Mover. Foi tanto disse, não me disse, taxa, não taxa. E no fim das contas, o Congresso definiu com a anuência do governo federal nem uma taxação completa, nem uma isenção completa. Definiu-se uma taxação de 20% sobre essas compras internacionais de até $50. No fim das contas, levando-se em consideração taxação estadual, enfim, como fica agora a situação de quem faz compras até esse valor? Bom, Lívia, primeiro que esse tema ele foi incluído, né, dentro da programação da votação do programa Mover, né, e depois ele foi até separado, né, até por ser um tema estranho ao programa, ao objeto principal da discussão, né. De fato, né, era um benefício que estava implementado, essa isenção dos 20%, né, da taxa do imposto de importação, de fato, sobre as compras até $50, e que o governo diz, né, que não é uma ação arrecadatória, e sim uma ação para que se traga equidade, principalmente ao e-commerce brasileiro, né? De fato, vai haver uma arrecadação maior, né? A gente vem acompanhando aí nos últimos dias, né, nos últimos tempos, nos últimos meses, né, principalmente, né, a manutenção da desoneração da folha para alguns setores, né? A gente vem acompanhando, né, uma perda de arrecadação aí na casa de R$26 bilhões. O governo tentou trazer, né, a pauta MP 1227 também, que buscaria, né, limitar e restringir a utilização dos créditos de PIS e COFINS, que também já não caminhará, né, tentando na busca de recompor essa perda de arrecadação, mas, de fato, olhando diretamente para o consumidor, isso aí vai afetar, né, pelo montante de 20%, um custo adicional nessas compras de até $50, né? Então, a população que hoje consome esse tipo de produto, né, esse tipo de produto importado, sem dúvida, vai sentir no bolso aí um pouquinho, né, o aumento desse custo aí para as aquisições desse tipo de produto, tá, Lívia? Agora, Gustavo, isso que você falou, né, o chamado jabuti que foi colocado em cima da árvore, isso é uma prática na política brasileira, nas câmaras, assembleias e também, principalmente na Câmara Federal, né, um projeto tratava do Mover, um programa para o setor automotivo, e foi feita uma inserção dessa lei aí, chamada das blusinhas, ou seja, das compras em $50. Queria que você falasse um pouco justamente do Mover, o que é isso para as montadoras. A gente sabe que as montadoras brasileiras instaladas aqui no país, não necessariamente têm origem no Brasil, evidentemente, são multinacionais, né? Elas vivem um dilema, né? A eletrificação cada vez mais evoluindo na Europa, Estados Unidos, China, e hoje no Brasil cada vez mais a dificuldade em produção e venda. O Brasil tem capacidade para 4,5 milhões, 5 milhões de veículos por ano, está girando entre 2.300, 2.400, e praticamente só consegue comprar um carro zero quem é classe média e classe média alta, né? E a gente observa que as SUVs dominam o mercado hoje, só quem tem dinheiro mesmo, ninguém consegue fazer um financiamento, juros altíssimos, carros caríssimos. Enfim, o que o Mover vai trazer de benefício para as montadoras e a gente espera também para a população brasileira? Marcelo, importante demais esse programa para a economia brasileira. Tá? De fato, a gente está trazendo o maior programa de incentivo à indústria automotiva da história, né? O governo está destinando aí mais de R$19 bilhões
né, a indústria automotiva, esse recurso vai ser destinado não somente às montadoras, mas aos autopartistas, inclusive as empresas que prestam serviços, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do segmento. E quando a gente olha principalmente para a cadeia de valor, né, para a cadeia produtiva do automóvel, do segmento automotivo, ela é muito extensa, né? Então, ela vai desde a indústria de base até efetivamente a produção do veículo, né? Então, o objetivo, né, é a atração de investimento, né? A gente, né, dentro das modalidades de habilitação do programa, né, tem uma das modalidades que é justamente a relocalização de plantas, né, ou seja, trazer uma nova linha de produtos para o Brasil, né? Então, o objetivo no final do dia é esse, né, a gente ter uma modernização do nosso parque industrial automotivo, né, afetar diretamente, positivamente a nossa cadeia de valor, né? A gente tem aí os autopartistas, né, as nossas usinas, a siderurgia, e que se a gente descer alguns elos da cadeia, a gente vai chegar, inclusive, nas indústrias de base, né, na extração mineral. Então, coincidentemente, né, lógico, a partir do momento em que se houve, né, a aprovação, inclusive o lançamento da medida provisória, né, em março, a gente já teve anúncios aí acima de 100 bilhões de reais em investimentos por parte das montadoras e das empresas que fornecem ao segmento automotivo, né? Um ponto que é muito importante a gente colocar, né, é que esse programa ele vai privilegiar justamente soluções tecnológicas sustentáveis, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando da eletrificação, da descarbonização, né? Tem estudos, né, e pesquisa e desenvolvimento na área de veículos movidos a hidrogênio, né? E um ponto que é bem interessante quando a gente traz à tona esse tema, a gente começa a lidar com o conceito de reciclabilidade do veículo, né? Qual é o percentual da massa reciclável do veículo? Então, a gente sim traz alguns novos conceitos de sustentabilidade, né, de reciclabilidade, que é o termo que está sendo utilizado, né? Nós tivemos aí algumas constatações por parte das entidades também, e lógico, né, da iniciativa privada, dos empresários, no sentido que vai haver uma previsibilidade, né, de quais são as regras do jogo, né, para como esse recurso vai estar disponível. Então, à primeira vista, né, é um programa que, sem dúvida, traz um benefício direto para a nossa indústria, né? Então, eu acho que hoje o que a gente tem que olhar de forma holística, né, para esse processo é que afeta diretamente, sem dúvida, né, a população no sentido de geração de empregos, né? A gente já teve, inclusive, uma montadora que já está trazendo, né, uma nova fábrica de motores para o Brasil, né, já anunciou aí que essa nova fábrica é uma geração de praticamente 600 empregos. Então, é nessa linha que a gente está enxergando aí o programa Mover com muito bons olhos. Gustavo, agora o Roberto Mota tem uma pergunta para você também. Mota. Gustavo, bom dia. Mota. Os críticos dessa taxação das compras até $50 dizem que o correto seria desonerar as empresas nacionais, ao invés de onerar as compras. E agora os fabricantes nacionais de pneus estão pedindo o aumento do imposto de importação de pneus. Será que vem por aí uma nova onda de aumento de impostos de importação? Mota, é pertinente demais a sua pergunta, né? O que a gente tem, né, olhando numa sistemática de governo, né, e olhando pelas características, né, do que está sendo aplicado hoje, realmente é um governo que não está muito propenso a trabalhar desonerações, né? Então, isso a gente já teve as desonerações da Folha, né? A gente teve a tentativa da MP 1227, como eu comentei anteriormente, né? Tirar uma arrecadação agora no sentido de desonerar as empresas brasileiras também seria realmente o caixa do governo só, né? Então a gente teria assim mais uma
situação aí de busca de recursos, né, que afetaria diretamente o fluxo de caixa do governo. Tá? O que a gente vem tendo, né, e aí até olhando um pouco pelo prisma da reforma, é que hoje, né, a Becomics, né, fez um estudo há pouco tempo, né, olhando que a taxa efetiva, né, a alíquota efetiva tributária das indústrias hoje no Brasil gira em torno de 15% a 19%, isso sem considerar os DURES, né, os impostos de importação e as despesas e os tributos na importação. Com a reforma tributária, isso de fato vai aumentar, né? A gente sai de 15% a 19%, que é a média da alíquota efetiva, e a gente vai cair para uma alíquota efetiva de 26,5%, é o que tem se tratado dentro da reforma. Então, existe sim um cenário, né, de busca não, né, mas assim, é um cenário de que a gente entende que vai haver sim uma maior oneração tributária, né, no nosso processo, mesmo que a reforma tributária venha a simplificar a operação tributária no país, mas isso não significa uma desoneração, isso não significa, né, um menor custo envolvido para que se tenha um produto mais competitivo nesse sentido. Quando a gente fala de desoneração, Mota, e aí eu vou olhar um pouquinho pelo lado, né, do que existe hoje disponível, né, como ferramenta no governo, como ferramenta legislativa para que você possa trazer esse cenário, principalmente para aquelas empresas que são exportadoras ou para as empresas que fornecem no mercado local para outras, né, empresas exportadoras dentro do Brasil, são os regimes especiais. Né? Então, os regimes especiais aduaneiros hoje, eles trabalham justamente na linha de que você faça uma desoneração, tanto na compra do mercado local, como também na importação, em função das exportações. Né? Então, olhando ao prisma, por exemplo, da própria indústria automotiva, né? A gente tem uma série de fornecedores que tem um conteúdo importado muito relevante na sua operação e vende no mercado local para as montadoras produzirem os veículos, e uma média, né, de 15% a 20% na exportação aí das nossas montadoras. Então, hoje existe dispositivo legal que eu posso desonerar, né, toda uma cadeia de valor, né, olhando para o primeiro, segundo, terceiro elo da cadeia e fazer essa desoneração como se fosse uma mini reforma tributária ao longo de uma cadeia, né, produtiva. Então, eu acho que as empresas, principalmente as indústrias do país, têm que ficar bastante atentas a esse cenário. Eu acho que não depende de reforma, não depende de tese jurídica, é uma legislação vigente, né? Então a gente está olhando para alguns regimes especiais já que são até antigos, né? Como o drawback, recoff, ex-tarifário, né? São incentivos, né, justamente ao fomento da indústria nacional e competitividade desse produto. Ou seja, como que a gente consegue efetivamente fazer uma venda de produto e não de imposto, e não de tributo, né? Então, acho que é um cenário, sim, desafiador, né? Essa não desoneração, né, local, mas sim, existem alguns dispositivos aí dentro do nosso cenário que podem beneficiar bastante a nossa indústria. Gustavo, quero ouvir sua opinião a respeito de uma discussão muito pertinente, sobretudo nesse momento que a gente está falando sobre essas questões tributárias. O governo é muito cobrado a cortar gastos. E quando ele fala em cortar gastos tributários, que é quando ele abre mão de algumas receitas, que é a renúncia fiscal, ele é duramente criticado. E aqui eu vou citar 2 exemplos. A reoneração da folha de pagamentos, houve muita resistência e ainda há, e a própria MP, que limita a compensação dos créditos tributários de PIS/COFINS, que foi devolvida há poucos dias ao governo pelo Congresso Nacional. Obviamente que o governo precisa cortar da própria carne, ele precisa cortar os próprios gastos. E nessa semana, os ministros da Fazenda e de Planejamento, o Haddad e a Simone Tebet, sinalizaram nesse sentido. O Haddad falou numa entrevista coletiva que a partir de agora vai haver uma aceleração das análises de possibilidades de se estabelecer corte de gastos do governo. Queria te ouvir sobre isso. É preciso olhar também para esses gastos tributários e como enfrentar esse lobby tão gigantesco? Olivia, assim, né, eu acho que o governo tem que ser visto como uma empresa como outra qualquer, né? Existem recursos finitos, né? Os recursos, eles têm uma origem que é justamente a arrecadação, né, do contribuinte.
né? Então, eu acho que é um movimento extremamente importante, né, olhar para os gastos do governo, né, e a gente ter um cenário, sim, de redução desses gastos, né, isso aí, sem dúvida, para que se tenha, né, um ambiente fiscal mais favorável, né, isso aí é imprescindível, né. Nós tivemos essa semana também, né, um momento, né, em que houve um questionamento ao próprio ministro que, caso houvesse, né, uma necessidade de aumento dos gastos das despesas obrigatórias, que aí seria o serviço da dívida, né, principalmente, e a folha de pagamento, né, como é que se comportaria, né, o teto de gastos aí em julho, e ele falou que isso depende do presidente Lula, mas que sim, se necessário isso, né, a gente já teria aí um cenário de extrapolação. Então, sempre que se fala isso, a gente já vê aí um cenário de aumento de dólar, pressão inflacionária, pressão, né, na taxa de juros futura, contratos futuros, né, já vem a um custo maior, né? Então, vamos olhar pelos dois primos, né? O governo ele não está muito propenso realmente a desonerar tributariamente, né, a tributação, não está desonerar de forma contundente, né, os nossos contribuintes, né, seja na indústria, seja na pessoa física, seja no serviço, né? Então, de fato, é que a gente vai ter que sim olhar para os gastos, né? A gente vem tendo um déficit, né, de gastos, isso é um ponto que preocupa a economia como um todo, né? A IMP foi uma tentativa do governo, sim, de tentar compensar um pouco, né? A MP 1227, ela durou uma semana praticamente, né? Até porque isso seria um impacto gigantesco, né, no fluxo de caixa das indústrias, né, principalmente aquelas que têm um volume de exportação muito grande. Isso impactaria muito o nosso setor do agronegócio, que é extremamente exportador, né, o nosso segmento do aço, né, as nossas siderúrgicas, que também são muito exportadoras. Então, isso já faz com que essas empresas, por natureza, já tenham um acúmulo de crédito, né? Se você restringe a utilização dos créditos, né, na compensação cruzada, como estava sendo proposto, né, sem dúvida, isso acarretaria em uma série de dificuldades adicionais para a nossa indústria, né? Então, acho positivo, né, a fala do ministro quando vai haver uma afirmação, né, de busca de redução no gasto público, né? Eu acho que isso tem que ser olhado aí o quanto antes. Bom, queria agradecer a participação do economista e especialista em estratégia tributária, Gustavo Viana. Bem-vindo sempre, Gustavo. Bom fim de semana, bom dia. Muito obrigado, Lívia, Marcelo, Roberto. Um grande abraço e um excelente final de semana para vocês. Para você também.